quem colocou essas pedras, que são pedras imensas, que já são mencionadas desde 1918 pelo geólogo Vieira da Rosa, né, que é onde ele dizia que de Itajaí até o farol de Santa Marta existem pedras sobrepostas a outras que não tem como explicar como elas foram parar ali. Que conhecimento, que tecnologia eles tinham? Essa é a incógnita. Esse é o mistério da ilha de Santa Catarina. A cada novo amanhecer, o sol revela grandes pedras colocadas nas encostas dos morros que delimitam a Lagoa da Conceição. Testemunhas de um passado distante, esses megalitos apresentam alinhamentos precisos com a posição do sol no horizonte, em determinadas épocas do ano. Morador da Barra da Lagoa, há mais de 20 anos, o antropólogo Adnir Ramos vem estudando sítios arqueológicos no litoral catarinense. Suas descobertas revelam que os antigos habitantes da ilha possivelmente tinham conhecimentos de astronomia e que utilizavam essas enormes pedras para montar um grande calendário a céu aberto. Na região entre a Praia Mole e a Barra da Lagoa, ao leste da ilha de Santa Catarina, foram descobertos 3 observatórios astronômicos montados com grandes blocos de pedra. Depois de ver o sol nascendo entre 2 pedras no Morro da Galeta pela primeira vez, a curiosidade levou o pesquisador a muitas outras descobertas. Depois eu vi o sol nascendo no meio dessa pedra aqui e comecei a botar o sol todo dia no meio dessa pedra e fui caminhando com ele, vindo daqui para cá, até que cheguei nessa plataforma aqui. A partir daqui eu vi que o sol nascia em relação a essa na primavera e em relação a essa no solstício de inverno. Se nós observarmos o nascer do sol ao longo do ano, vamos perceber que a posição dele em relação ao horizonte vai se mudando. Com a proximidade do verão, ele vai nascendo na direção sul, até chegar a um ponto onde ele para e reverte o seu movimento. Esse ponto onde ele aparentemente fica parado se chama solstício de verão. A partir do momento que ele começa a se movimentar para o norte, ele vai atingir um outro ponto no inverno chamado solstício de inverno. Então, o rumo que o sol nasce na linha do horizonte, no verão, é 116 graus. Na hora que ele nasce na linha do horizonte, no outono e na primavera, é 90 graus. Na hora que ele nasce na linha do horizonte, no inverno, é 62 graus. Então, esses alinhamentos fecharam aqui e fecharam aqui. Então, depois eu verifiquei que essas pedras faziam parte de um calendário. E aí são 3 calendários, 2 de horizonte e 1 de montanha. Outra descoberta surpreendente é o fato de esses calendários estarem posicionados com exatidão em relação a monumentos antigos de outros continentes. Esse pôr do sol aqui, que é esse mesmo aqui, que parece uma pessoa assim, está alinhado para Machu Picchu, solstício de inverno. De manhã cedo eu estou alinhado perfeitamente com a pirâmide às 8 horas da manhã. E no final da tarde eu estou alinhado perfeitamente com Machu Picchu. Tem um outro alinhamento dessa pedra aqui de equinócio com a pedra balão no Monte Verde, alinhado exatamente com a pirâmide do Sol no Nesp, em Teotihuacan. Então, se existem esses 2 pontos extremos de verão e inverno, existe também ponto intermediário chamado equinócio. Equinócio significa dia igual à noite. Aqui na ilha de Santa Catarina, nós temos formações rochosas, alinhamentos rochosos relacionados com esses pontos de solstício e de equinócio. De modo que uma tradição antiga, ou até mesmo nós atualmente, poderíamos fazer uso desses alinhamentos para entender essa mecânica de solstícios e equinócios. Monumentos megalíticos e vestígios deixados por povos da antiguidade são um objeto de estudo da arqueoastronomia. Em Florianópolis, o Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia trabalha pela preservação de monumentos megalíticos e inscrições rupestres em vários pontos da ilha. Quando ocorrem solstícios e equinócios,
são realizadas caminhadas para observar o nascer e o pôr do sol nos observatórios já descobertos. Desde 2007, o IMA tem promovido caminhadas arqueoastronômicas, com vários objetivos. O principal deles é fazer as pessoas observarem esses fenômenos sazonais usando esses sítios astroarqueológicos. A caminhada também tem um duplo objetivo, porque dessa forma as pessoas têm a oportunidade de conhecer os sítios arqueológicos, conhecer as inscrições rupestres, bem como os próprios alinhamentos, assim como ajudar a preservar esses sítios astroarqueológicos. Aparentemente, os antigos habitantes do litoral tinham vários meios para medir a passagem do tempo. Em um sambaqui próximo à cidade de Laguna, Adnir Ramos encontrou o que pode ter sido uma espécie de relógio solar ancestral. Então eu virei ela norte e sul, leste e oeste. Aconteceu que esses dois pontos apontaram exatamente o alinhamento do Sol no solstício de inverno. E as quinas estão apontando para o Sol nos equinócios. E esse outro ponto aqui, alinhado com aquele, está apontando para o Sol no solstício de verão. Então eu montei esse aparato aqui para mostrar como funciona o movimento aparente do Sol durante as estações. Então vai ver que a sombra tem um limite para lá e tem um limite para cá, que ela não passa desse limite. Eles completam um ciclo de 6 meses para lá e 6 para cá. Se quiser, você tem uma metade do ciclo de 6 meses, que é 3 meses. Então aqui já dá para dividir o ano em 4 partes. Com essas descobertas, surgiram novas perguntas. Afinal, quem posicionou esses blocos de pedra com tamanha precisão? É uma hipótese, claro. Não dá para confirmar nada. Mas, tendo a premissa de se encontrar um relógio desse e vários desses relógios maiores, ou calendários, então dá para ver que esses homens que viveram aqui no litoral, eles eram pessoas muito sábias. Até agora nós não temos evidências convincentes de que alguma antiga tradição aqui da ilha de Santa Catarina fez uso desses alinhamentos. Embora seria plenamente possível elas utilizarem para determinar a época certa de caça, pesca e coleta de alimentos. Porém, há necessidade de pesquisa adicional para fazermos essa relação. Será que realmente alguma antiga cultura da ilha fez uso desses alinhamentos ou tinha conhecimento dessas ferramentas básicas de astronomia? Eis uma questão a ser respondida. E isso vai fazer com que a ciência mais tarde aceite esse conhecimento e comece a pesquisar, porque até agora eles estão jogados no tempo. Eu pedi licença para fazer essa exposição e fazer a cópia das inscrições, não me cederam porque não existe arqueoastronomia, não existe monumento megalítico no Brasil. Por que não existe? Porque nenhum foi estudado. Mas se eu não divulgar, as pessoas também não vão saber que existe e não vão estudar. Não vou despertar a curiosidade científica de ninguém. Ainda pouco conhecidos, os megalitos encontrados na ilha seguem desafiando a curiosidade dos pesquisadores. A mera existência dessas pedras monumentais serve para nos lembrar de mistérios que a ciência atual ainda não tem meios de explicar. Esses desafios do passado vêm testar nossa capacidade de descobrir e compreender mais sobre nossas próprias origens.